Quando, pois, virdes que a abominação desoladora, a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Por quê? Porque é o início da grande tribulação. O que seria essa abominação desoladora? O que seria? Será que a palavra de Deus não mostra mais nada sobre isso? Então, como entender esses pontos? Vamos avançando então. Daniel 7 vai trazer um pouco a respeito disso, tá? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante da qual caíram 3, isto é, daqueles que tinham olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até quando? Até quando que isso aconteceu? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o que ele está nos explicando aqui? O que ele está nos explicando aqui? Que esse chifre pequeno chegou, se instaurou e fez perseguição aos santos, aos filhos do reino, por um determinado tempo. E esse tempo se acaba quando o Senhor Jesus vem e faz justiça aos santos. Então isso não pode estar desconectado. Para quem pega e tira esse chifre pequeno e põe lá para o passado, perdeu a revelação da profecia. Porque ali, quando se coloca até quando, está se colocando um tempo determinado para que aquilo aconteça. Tenha isso em mente quando você for estudar as profecias, tá bom? O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Por quanto tempo, meus irmãos? Aqui, tempo determinado, não tem mistério. Por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Então aqui nós vamos ter alguns pontos, eu não vou tirar o texto para que a gente possa meditar. Primeiro, tempo determinado, qual é? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então isso não está no passado. Isso está um tempo futuro, ok? Outra colocação que a gente tem que trazer aqui. Esse tempo determinado irá acabar. Quando? Quando o juízo for estabelecido para tirar o domínio deste chifre pequeno, desse animal terrível e espantoso. E isso está determinado para quando? Para o tempo do fim. Para o tempo do fim. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. O tempo determinado. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele. Está falando da volta de Cristo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Eu posso acrescentar aqui, quer por visão, quer por outras profecias, quer por qualquer coisa, entende? Eu posso acrescentar, porque a gente não pode se esquecer do que vai ser dito aqui. Não saia do vosso entendimento e não vos perturbeis, porque o tempo determinado ele virá. O que vai acontecer? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o que está em questão aqui nesse texto? O que estará em jogo então? A adoração. É a adoração que estará em jogo. Por isso o texto que a gente leu no início. Quando virdes a abominação sendo instaurada no lugar santo, então fuja. Quando essa parte do templo, que somos nós, começar a ser abominado, então chegou o momento. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E eu vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e os pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Vamos continuar a leitura porque é importantíssimo, tá? E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Tá? Pegou esse ponto? Agora olha só o que diz. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, olha só, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Quem se engrandeceu? Esse chifre pequeno, até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Por quem foi tirado? Estamos falando dos verdadeiros sacrifícios. Então, esse chifre pequeno vai fazer o máximo possível para interromper esses sacrifícios contínuos. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de adoração. No momento que você interrompe a sua devoção para Deus, o momento que você se permite perder o tempo de conexão com Deus, você está dando liberdade para que outro reine na sua vida. Quando diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, isso não está dizendo que você tem que chegar de manhã, fazer uma oração de 5 minutos, eu busquei primeiro o reino de Deus. Não. É colocar Deus à frente de todos os teus objetivos. O que te mantém, o que te move nesse mundo? São conquistas, bens materiais? É isso que te move? Ou te move saber que você tem uma recompensa te esperando? Que essa vida sofrida de 60, 70, 80 anos vai acabar. E nós temos a promessa de uma vida eterna. O que te move? Você está entendendo? Os sacrifícios, eles continuam, meus irmãos. No momento que eu sacrifico o meu corpo, no momento que eu sacrifico a minha carne, no momento que eu luto contra o pecado, no momento que eu faço guerra entre a carne e o espírito, esses são os sacrifícios entregues a Deus. Onde eu entrego a minha súplica dizendo, Senhor, está difícil de resistir a essa provação, eu preciso da tua ajuda. Em nome de Jesus, eu estou orando. São esses sacrifícios que estão sendo interrompidos. E o Senhor Jesus não está interrompendo esse sacrifício, pelo contrário, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei na sua casa e cearei contigo. É isso que diz, entende? Então o personagem que está anulando esse sacrifício contínuo não é Jesus. Por isso que diz, se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Que exército? O exército está sendo pisado. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário. Qual santuário? O santuário do príncipe. Foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Qual exército? O exército do mal. Por causa do quê? Da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. É o que o texto está dizendo. Entende? Depois ouvi um santo que falava a outro santo.
Até quando durará essa visão? Que visão? Do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Até quando? Até quando esse sacrifício vai continuar sendo interrompido? Até quando esse santuário vai ficar contaminado? E ele respondeu: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O até quando é um prazo, tá? Como a gente falou já ali no segundo vídeo, o santuário ainda não foi purificado, não. Mesmo que fosse um santuário literal, não foi. Por quê? Porque tem um prazo. E o prazo ainda não acabou. Se o prazo acabou, cadê o santuário purificado? Eu não vejo. Não vejo. Entende? O prazo ainda não acabou. O prazo só vai acabar quando as sombras do santuário terrestre, se aplicarem na realidade que Deus determinou. Qual é a sombra? A sombra era, repetindo aqui, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação. Era a sombra da expiação sendo feita. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi o representante, assim como diz o livro de Hebreus, não sem sangue ele entrou no lugar santíssimo. Então, quando que esse santuário era purificado? No dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, se achegava ao arraial e tinha a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e o povo se sentia perdoado, e o santuário estava purificado naquele momento. Mas aquilo não era perfeito, porque tinha que ser repetido todos os anos. E agora, quando o nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos o santuário purificado, porque esta é a representação. E o livro de Apocalipse nos aponta o quê? Esses tempos cronológicos, das trombetas tocando, do sumo sacerdote se achegando ao lugar santíssimo e do sumo sacerdote saindo. Então, o livro de Apocalipse nos aponta: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E assim, a gente já consegue aqui ver a realidade destas sombras, meus irmãos.